Vamos lá, professor Marcos Prado na área, tá certo? Agora, ó, mais novo, sem barba, cara limpa literalmente, tá certo? Ficha limpa. Então, estamos aqui hoje para trabalhar com vocês a parte de morfossintaxe. Exatamente, essa parte mais densa da língua portuguesa, que envolvem os conhecimentos de morfologia e também de análise sintática. Aliás, uma coisa que se observa muito em sala de aula por nós, professores, né, é que o aluno geralmente tem muita dificuldade, inclusive na resolução do exercício, em diferenciar quando é que ele está trabalhando uma classificação morfológica, quando é que ele está trabalhando uma classificação sintática, tá certo? Então, como nós precisamos, né, trabalhar esses conceitos para que vocês não tenham mais dúvida, não só no acompanhamento da matéria, mas principalmente na resolução do exercício. Então, antes de nós aplicarmos realmente a morfossintaxe, nós vamos trabalhar aqui algumas bases da morfologia, que seriam equivalentes ao emprego das classes gramaticais. Vamos reconceituar, né, o que é o papel de cada uma dessas classes gramaticais que nós temos na língua portuguesa, que são 10, tá certo? E também algumas bases para a análise sintática, para que você possa realmente entender esse conteúdo tão cobrado aí em provas de concurso público, beleza? Então, vamos começar aqui com as bases da morfologia. Então, vamos lá. Bases da morfologia. Essas bases da morfologia, elas são equivalentes ao emprego das classes gramaticais. Vou colocar aqui, ó, emprego das classes emprego das classes gramaticais, correto? Então vejamos aqui. Deixar tudo organizadinho aqui. Quando nós falamos em classes gramaticais, nós estamos nos referindo, né, a um arcabouço morfológico em que cada palavra que nasce na língua portuguesa é colocada em uma entre essas 10 classes gramaticais, tá certo? São elas: o substantivo, o artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Então vamos teorizar, como sempre fazemos aqui, privilegiando aí o seu caderninho, né, que é muito importante para você guardar todas essas informações, tá? Então vamos lá. É a parte da teoria. Responsável por denominar, cada palavra de nossa língua dentro de uma entre as 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Vejamos quais são. Quadro ao lado aqui. Vejam. Então vamos colocar aproveitando, ó, o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome
verbo. Eu já aproveito aqui para dizer a vocês que estas 6 primeiras classes, elas são classes gramaticais variáveis, tá? São variáveis. Conseguimos variá-las em gênero, em número, né? Então, olhem só. Continuando aqui. E agora, nós temos o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, que são classes gramaticais invariáveis. Então, temos aqui 6 classes variáveis, tá certo? 6 classes variáveis e 4 classes gramaticais invariáveis, totalizando, então, 10 classes gramaticais. Então, vejam aqui, ó, 10 classes gramaticais. Então, vamos redenominar cada uma dessas classes. Só que antes de fazermos isso, tá? Nós precisamos aqui esquematizar a seguinte situação, tá bom? Para que você entenda. Entre essas 10 classes, nós temos 5 classes que são intrinsecamente ligadas, tá? Sofrem aí uma relação muito íntima, tá? Eu gosto de esquematizar aqui para que o aluno ele perceba essa relação. Então, no meio delas, nós temos aqui o substantivo, correto? Nós temos o substantivo, que é a classe gramatical responsável por mais da metade das palavras da língua portuguesa. Tá bom? Beleza? Aí nós temos ligado ao substantivo o artigo. Nós temos o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Então, nós temos aqui 5 classes gramaticais, né, que têm uma grande intimidade, se relacionam para formar uma ideia. E depois nós vamos discutir isso. Essa ideia é chamada de sintagma, tá? Então você percebe aqui pelo nosso esqueminha que o núcleo de uma ideia formada nesse caso aqui é um substantivo, tá bom? E se você perguntar, poxa, Prado, o substantivo não vai se referir a uma outra palavra, não? O substantivo, quando ele se refere ao próprio substantivo. Então vejam aqui, ó, para fechar esse esqueminha nosso aqui, você perceberá o substantivo se referindo ao próprio quê? Substantivo, tá bom? Percebamos aqui, em um exemplo, o que nós acabamos de mostrar. Vejam. Ó, os meus 2 melhores amigos,
Os meus dois melhores amigos estarão em Goiânia amanhã. Os meus dois melhores amigos estarão em Goiânia amanhã. Então percebam, nós temos aqui amigos, que é o substantivo. Nós temos melhores, se referindo a amigos, que é a condição de adjetivo. 2, se referindo também ao substantivo na condição de numeral. Meus, também se referindo a amigos, meus amigos, a condição de pronome. A condição de pronome. E os amigos, condição de artigo, correto? Então você vai perceber que a ideia formada dentro da estrutura de sujeito, porque isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado, aqui é sujeito e aqui predicado. Você perceberá que nós tivemos a seguinte situação. Vejam aqui, ó, vou colocar aqui dentro. Amigos, vejam, ó. Amigos, estão vendo, ó? Amigos, substantivo. Aí eu tenho, vejam, os, vejam, pronome agora, meus, numeral, dois, adjetivo, melhores. Então, ó, os meus dois melhores amigos. Os amigos, dois amigos, melhores amigos, meus amigos. Então, você percebe que o núcleo ideológico aqui, entre as 5 classes gramaticais, é quem? É o substantivo, correto? É ele quem será o núcleo quando estiver juntamente a ele quais classes gramaticais? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Então, são 10 classes gramaticais. 5 delas giram de forma direta em torno de quem? Do substantivo, beleza? Então, quando nós formos entrar dentro da gramática, na parte de sintaxe, nós veremos aí a aluna que perguntou se nós temos essas palavras como adjunta de nominal. Sim, tá? Aqui dentro da estrutura de sujeito, tá? Nós podemos falar que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome ligado ao núcleo do sujeito, que no caso é o substantivo, então nós temos como adjunta de nominal, tá? Mas nós precisamos nos lembrar que o adjetivo ele pode estar se referindo ao substantivo em algumas outras situações, na condição de predicativo do sujeito, na condição de predicativo do objeto, beleza? Só que o que nós vamos nos concentrar aqui agora é na parte de morfologia. Não vamos nos preocupar com a parte de sintaxe para que as ideias não se misturem, tá certo? Para que os conceitos não se misturem. Mas nós vamos chegar, né, àquele momento em que nós vamos unir as duas coisas, a análise morfológica e a análise também sintática, beleza? Então, como nós estávamos falando aqui, existe essa relação íntima entre as 5 classes gramaticais para formar uma ideia. É importante, então, que a gente redenomine, né, reconceitue o que é cada uma dessas classes gramaticais. O substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, vejamos aqui o que vamos fazer. Tá? A nossa primeira classe gramatical é o substantivo.
Beleza? O que é um substantivo? Veja o conceito que eu gosto de trabalhar com vocês. É uma denominação, atribuída a qualquer palavra que remeta à ideia de substância ou aquilo que é substancial. Ou aquilo que é substancial. Então, nós precisamos observar que quando nós estamos falando em substantivo, eu terei as seguintes situações. Ou ele será caracterizado pela ideia de substância, ou pela ideia de algo substancial. Correto? Vejamos aqui. Vamos fazer um esqueminha exemplificativo para vocês. Tá? Então percebam aqui. Substantivo. Ele poderá, então, ser caracterizado de duas maneiras. Ele será caracterizado na ideia de substância. Isso ocorrerá quando houver a ideia de coisa ou a ideia de pessoa, tá? E estas palavras, elas podem remeter, de coisa ou pessoa, a algo real ou imaginário. Algo real ou imaginário. Quanto à origem do substantivo, o que será muito importante, essa classificação, para diferenciar complemento nominal de adjunta adnominal, tá? Esse substantivo, ele será classificado como um substantivo concreto. Beleza? Então imaginem aqui, e a minha preocupação, na hora da tua prova, ele não vai cobrar se o substantivo ele é concreto ou abstrato, mas para nós diferenciarmos a condição de complemento nominal ou adjunta adnominal, nós precisaremos realmente saber quando é que eu estou lidando com um substantivo concreto, quando é que eu estou analisando um substantivo abstrato. E o problema é aquela base que o aluno traz, de que substantivo concreto é aquilo que você pega e abstrato é aquilo que você não pega. Ora, se nós estamos falando em algo que pode ser imaginário, então é algo que você não pega, tá? Mas se eu tiver algo que remeta à ideia de coisa ou de pessoa, isso já é um substantivo concreto. Por exemplo, Deus. Ninguém pega em Deus, mas Deus remete à ideia de quê? De uma pessoa. Ué, por quê? Porque está na Bíblia. E Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele, tá certo? Então, é a imagem de uma pessoa, como se vê também nos desenhos, tá? Anjos, arcanjos, né? Todos eles remetendo à ideia de quê? De uma pessoa, remetem à ideia de uma pessoa, tá? Você concordando com isso ou não, é uma questão já instituída culturalmente. E por remeter à ideia de uma pessoa, mesmo não pegando, é substantivo concreto. Personagens folclóricos são substantivos concretos, porque tem uma imagem, há uma personificação de coisa ou pessoa. Correto? Beleza? Isso? Tá. E o abstrato? Seria no outro polo.
a condição de substancial, a relação substancial. Essa relação substancial aqui, nós temos vários pontos aqui de abordagem, para exemplificar. O mais cobrado em prova de concurso é a ideia de ação. Vou colocar aqui com asterisco, ó. Ação. Na língua portuguesa, duas palavras podem remeter à ideia de ação. Ou um verbo, ou um substantivo abstrato, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, a palavra reclamação. A palavra reclamação remete à ação de reclamar. Reclamar é verbo. Reclamação, que formou o verbo, na ideia de ação, reclamação, substantivo abstrato. Invasão, ação de invadir, substantivo abstrato. Então, a palavra invasão. Abuso, ou abuso de poder, remete à ação de abusar. Então, abuso, substantivo abstrato, certo? A palavra, por exemplo, influência. Influência remete à ação de quê? De influenciar. Então, isso aí é o quê? Substantivo abstrato. Substantivo indica a ideia de ação, é obrigatoriamente um substantivo abstrato. Mas são só estes os substantivos abstratos? Não, tá? São os mais cobrados. Eu tenho também aquilo que a gente geralmente guarda, que é o quê? Sentimento. Amor, raiva, ódio, alegria, né? Substantivo abstrato. Nós temos também estados de espírito. Estados de espírito. Vida, morte, viuvez, condições de vida. Condições de vida. Pobreza, riqueza, miséria, penúria, também são substantivos abstratos. Nós temos aqui também fenômenos da natureza. Por exemplo, a tempestade. Gente, vamos lá. O fenômeno é abstrato. Os elementos que compõem o fenômeno são concretos. Então, a tempestade é abstrato. Agora, o que compõe uma tempestade é concreto. O vento, tá certo? Os trovões, os raios, né? O trovão é um deslocamento de som, tá certo? O raio, deslocamento elétrico, não é verdade? Como a gente fala, por exemplo, o maremoto. Maremoto, que é o processo, é abstrato. Os elementos que compõem o maremoto são concretos. O maremoto é composto pelo quê? Pelo mar, pelas ondas, tsunami. São todos substantivos concretos. Então, fica aí a dica. O fenômeno é abstrato. Os elementos que compõem o fenômeno são concretos, tá? Por exemplo, houve uma erupção em determinado lugar. Erupção é o fenômeno, é uma ação, é abstrato. Os elementos que compõem o fenômeno, o magma, o vulcão, são concretos, beleza? Então, quando eu tenho elementos que caracterizam algo substancial, então nós estamos também reportando ao substantivo abstrato. Ao substantivo abstrato. Beleza, galerinha? Entenderam isso? Fechou? Ótimo. Então, como eu falei, é só para a gente reconceituar, para que a gente possa trabalhar a morfossintaxe. Beleza? Então, fica aqui a questão do nosso substantivo. Vamos ver agora a nossa segunda classe gramatical, que é o adjetivo. Tá bom?
O que é esse adjetivo, Prado? Aquele conceitozinho básico para nós. Então vejamos aqui. É a classe responsável por atribuir valor ao substantivo. Atribuir valor ao substantivo. Vejam essa palavra aqui. Esse valor, ele pode ocorrer no aspecto de qualidade ou de característica. Então vejamos aqui, ó, nós podemos tê-lo representando a ideia de qualidade ou de característica. Característica ou o quê? Qualidade. Aí você vai me dizer o seguinte, mas toda característica e qualidade não são relações sinônimas? Não, então são próximas, mas não são sinônimas, tá? Eu costumo dizer que toda qualidade é uma característica, mas nem toda característica é uma qualidade, tá bom? Vamos diferenciar isso aqui em um esqueminha para nós, tá? Vamos lá. Então vejamos aqui o adjetivo, beleza? Esse adjetivo, ele pode estabelecer uma qualidade. O que é a qualidade, Prado? A qualidade, ideia inerente ao ser. E já a característica a ideia não é inerente ao ser. Vamos exemplificar. A criança é teimosa. Vamos contrastar aqui, obviamente analisando dentro do contexto, a criança está teimosa. Então você percebe que eu usei aqui o mesmo adjetivo. Então percebam que eu tenho aqui o adjetivo teimosa, como aqui eu também tenho o adjetivo teimosa. Esse adjetivo se referindo a quem? Ao substantivo criança. Beleza? Ao substantivo. E aqui também se referindo ao substantivo. Percebam então aqui, amados, vejam só. Percebam aqui que a diferença, ela está no quê? Ela está no verbo. É óbvio que dentro da prova, o analisador, como faz bem o CESP, que realizará aí o concurso da PF, né, como também é o que esperamos para a PRF,
gosta de trabalhar aquela questão em que ele troca uma palavra por outra, né? Então, eu trocando o verbo ser pelo verbo estar, nós teríamos a alteração de sentido, com certeza. Porque quando eu coloco a criança é teimosa, então eu posso afirmar que é próprio da criança ser teimosa, tá? É algo próprio dela, tá? É algo que faz parte dela ser, né, sempre teimosa. É algo que a constitui em termos de personalidade, tá? Porque eu estou colocando aqui o verbo ser, ó. Percebam. Agora, quando eu troco para o verbo estar, tudo muda em termos de ideia. Porque eu digo, ó, a criança está teimosa. Bom, se eu falo que ela está teimosa, parte-se então do pressuposto de que nem sempre ela é uma criança teimosa. Não é característica dela, não é próprio dela ser uma pessoa teimosa. Naquele momento, ela está se comportando com teimosia, tá certo? Então, aqui é um estado permanente e aqui é um estado que provisório, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, vejam. Tá um pouquinho apertado, mas cabe, ó. Aqui nós temos um estado permanente e aqui eu tenho um estado provisório. Inclusive, eu preciso lembrá-los de que quando nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, elas serão caracterizadas em quê? Restritivas, quando é parte, e explicativas, quando é todo, tá? Então, aqui é uma condição de todo, e aqui é uma condição de quê? De parte. É o que nos ajuda também lá no entendimento das orações subordinadas adjetivas. Beleza? Mas o fato é que ambos os adjetivos, tá, estão atribuindo um valor ao substantivo. Um na ideia de qualidade, estado permanente, e outro na condição de característica, porque é estado o quê? Provisório. Beleza, galerinha? Tranquilo? Inclusive, na hora que nós vamos redacionar, que nós vamos escrever, nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar muito cuidado para a gente não cometer alguns equívocos aí na fala, como nós observamos muitos políticos fazerem, tá? Então, olha só, percebam aqui, vou colocar, cuidado. Uma vez escutei de um político, porque a minha mãe nasceu ignorante. Porque minha mãe nasceu ignorante. Isso me levou a uma profunda reflexão, amados. Exatamente. Ora, fiquei até muito preocupado, porque eu percebi que a minha mãe tinha nascido também ignorante. Mais preocupado eu fiquei, porque eu descobri que eu também nasci ignorante. Perdoe meu sarcasmo, né? Mas, em primeiro lugar, ignorante. O que é a palavra ignorante? É uma pessoa sem conhecimento, tá bom? Ausente de conhecimento. E todo ser que nasce, amados, é ignorante, é ausente de conhecimento. O conhecimento ele é adquirido depois que a pessoa nasce, até mesmo com os prodígios, né? Os superintelectuais, que adquirem esse conhecimento após nascerem, e não dentro da barriga da mãe, né, amados? Então é óbvio, isso aqui é um absurdo, alguém falar uma coisa dessa. É óbvio, todo ser que nasce, ele nasce o quê? Ignorante, porque é próprio de
toda pessoa que nasce ser ignorante. Então percebam aqui, ignorante é um adjetivo que foi atribuído ao substantivo mãe, tá? E esse adjetivo aqui é inerente. Então ele é qualidade. Então não falou nada além daquilo que já se sabia. Nada além daquilo que já se sabia, tá? Agora, é diferente de, vamos colocar aqui, é diferente de. O que seria diferente? Vejam, eu colocar aqui, porque a minha mãe, mudando um pouquinho aí o contexto, o verbo, é ignorante. Agora pronto, é uma informação mais interessante, né? Por que é uma informação mais interessante? Percebam que aqui o adjetivo, ele continua se referindo ao substantivo mãe. Ao substantivo mãe. Mas agora, você percebe que dentro do contexto, esse adjetivo aqui, ele é um adjetivo restritivo. Por que ele é restritivo? Porque nem toda mãe é ignorante. Há mulheres que nascem, né, envelhecem, procriam, né, e ausentes de conhecimento, como eram nossas bisavós, geralmente do âmbito rural. A mulher não tinha oportunidade de estudo, né, sofria todo esse machismo da sociedade, que só um homem podia estudar, ter acesso à educação, né? Então nós tínhamos muitas avós, bisavós, que eram literalmente ignorantes, ausentes de conhecimento. Mas todas as mães são ignorantes? Não, algumas são, outras não são, correto? Então aqui você percebe algo normal dentro do discurso, dentro da análise, uma ideia aceitável, uma informação importante em dizer que uma mãe é ignorante ou que a outra não é. Então esse adjetivo aqui, ele é restritivo, porque ele estabelece uma característica, restritivo. É próprio da minha mãe ser ignorante, mas dentro do contexto, nem toda mãe é ignorante. Entende o que eu estou falando? Agora, o que ele falou aqui, isso aqui foi uma imbecilidade. Isso aí é o lógico, tá certo? É como falar que o fogo queima, com certeza, né? Isso é inerente à condição do fogo, tá? Isso é uma coisa inerente à condição do fogo. Perceberam aqui essa relaçãozinha que nós atribuímos ao substantivo e também ao adjetivo? E nós temos que ver ainda a questão do artigo, do numeral e do pronome se relacionando com o substantivo, mas isso nós faremos aí no nosso próximo bloco. Beleza, galerinha? Aguardem aí que tem muito mais para vocês. Hoje o dia vai ser show, manhã e tarde, viu? Um grande abraço, até daqui a pouco.